Olá, eu quero falar com você agora que tem um processo conosco na LPB Advocacia e que a sua ação está na seguinte fase: em precatório. As pessoas perguntam muito, doutor, o que é isso, em precatório, né? Eu não sei, confunde até com carta precatória, que não tem nada a ver com precatório. Carta precatória é quando vai ouvir uma pessoa em outra cidade, em outro estado. Quando está em precatório, você tem que entender o seguinte: provavelmente, né, a sua ação já, provavelmente não, com certeza a sua ação já se encerrou, você já ganhou, já definiu quanto que você vai receber. Então, o ganhar a ação é aquela ali que a gente fala de fase de conhecimento, que é para dizer se você tem ou não direito. Ok, ganhou, tem direito. Daí vem a fase de cumprimento de sentença, que é para dizer quanto você tem direito e para você efetivamente receber. Mas depois que bate o martelo, entre aspas, e define quanto você tem direito, vem a parte do precatório, se a sua ação for contra o governo federal ou contra alguma autarquia. Por exemplo, a sua ação é contra o INSS. Então é muito comum que vá ficar em precatório no final. Ou a sua ação é contra a União Federal, então vai ficar lá em precatório. E geralmente aparece ou em precatório ou às vezes aguardando pagar precatório. Por que isso? Ação contra esses órgãos públicos, contra essas pessoas jurídicas de direito público, governo federal, estadual, municipal, autarquias e etc., essas ações não são, na hora de receber, não é a mesma coisa que um banco. Porque você ganhou ação contra o banco, bateu o martelo do valor, você vai lá, o juiz pega, intima o banco a pagar. Ó, banco, paga lá para a pessoa 250 mil reais. E tem que pagar, o banco tem que pagar porque já definiu. Se não pagar, vai penhorar na conta do banco. O governo não é assim, contra o INSS, por exemplo, um exemplo, né? Contra o INSS não vai jamais penhorar na conta do INSS, mas vai ser cadastrado um precatório em seu nome. Como que funciona isso? Uma vez que definiu o valor, o juiz emite um ofício requisitório para o presidente do tribunal, pedindo para incluir o seu nome lá na fila de precatórios para receber. Daí o tribunal entra, eles se acertam ali com o órgão que deve e fica aguardando o pagamento. E como que funciona isso? Estou tentando resumir, porque isso daqui é para qualquer pessoa entender, essa é a minha ideia pelo menos. Então, como que funciona essa fase? Se o seu ofício requisitório chegar lá no tribunal até o dia 1º/7, 1º de julho, o normal é que você vai receber até o final do ano seguinte. Então, se o seu precatório, esse ofício requisitório, chegou até o dia 1º/7, chegou dia 30/6, 20 de maio, 10 de abril, não importa, chegou em qualquer uma dessas datas, se for uma ação, por exemplo, contra o INSS ou contra o governo federal, uma questão, por exemplo, de imposto de renda de algum servidor público federal, você vai receber, se for até o dia 1º/7, até o final do ano seguinte. Porém, se o ofício requisitório, se esse precatório chegou lá no tribunal, depois dessa data, chegou lá dia 20 de setembro, por exemplo. 20 de setembro chegou o ofício requisitório lá no presidente do tribunal. Você não vai receber no ano seguinte. Então pula o ano seguinte, no outro ano, no subsequente, no outro ano é que você vai receber. Nossa, doutor, mas que terrível isso! Vai demorar demais. Infelizmente é assim. Por isso que existem tantas empresas até que compram esses precatórios, porque a pessoa está precisando de dinheiro e tal, e contra o governo federal, contra a INSS, é uma coisa que até hoje não tivemos problema, então a pessoa recebe com certeza. Agora, uma outra questão importante também é que, então vamos voltar no exemplo, ação de INSS, que é bem comum acontecer isso, ou contra a União Federal, cadastrou seu precatório até o dia 1º de julho, então, por exemplo, dia 20 de maio, você vai receber no ano seguinte. O governo, o INSS, o governo, seja quem for, contra quem for a ação, tem do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro para pagar.
Mas não existe uma regra de quando eles vão pagar. Não quer dizer que vai ser sempre no último dia. Já tive anos em que recebi os precatórios em abril, já teve época que saiu em outubro, já teve época que saiu em agosto. Na verdade, a gente fica naquela ansiedade, né? Acompanhando notícias, internet, quando que paga. E geralmente quando o governo libera o dinheiro, né? O órgão libera o dinheiro, até sai na mídia. Olha, por exemplo, o INSS vai pagar tantos milhões dos precatórios. Daí aquela correria, todo mundo indo no banco para poder receber aquele precatório, tá bom? Agora, infelizmente, não é todo precatório que é pago direitinho assim. Se cadastrou até o 1º de julho de um ano, receber no ano seguinte, ou depois do dia 1º de julho, receber no outro ano. Não é sempre assim. Existem estados e municípios, talvez todos, né? Vou dizer até todos, não dá para saber o Brasil inteiro, mas todos, em que eles não pagam exatamente assim. Por exemplo, tem estado que demora 5 anos, 6 anos, depois que o precatório foi cadastrado para fazer o pagamento. Existem municípios que demoram 10 anos para pagar. Esses estados que a gente vê na mídia aí direto, que o estado está quebrado, está falido, fica lá fila 10 anos para pagar um precatório. Então daí tem uma diferença se o seu precatório foi enquadrado como verba alimentar ou não. Então isso também interfere na fila de pagamento, tá bom? Então o objetivo desse vídeo é explicar. Está em precatório ou aguardando pagar precatório. Já vou receber? Como que é isso? Então espero que tenha tirado suas dúvidas. Muito obrigado e mais uma vez obrigado pela confiança na LPB Advocacia.